Olá, bem-vindo ao Z-Talks, o podcast oficial da Zadara Brasil. Eu sou o Raul César e junto com você nós vamos entender as boas práticas e ferramentas de segurança, tanto para a cloud pública quanto para a sua cloud privada. E quem vai nos ajudar a desenvolver essa temática é Kleber Marota, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de TI e telecomunicações, com passagens pelas grandes operadoras de telecomunicações nacionais e pelos principais services providers. Hoje, atua como TAM, Technical Account Manager da Zadara para a América Latina. Bem-vindo, Kleber. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. O prazer é nosso, cara. Kleber, quando a gente fala de segurança em cloud, eu acho que a maioria dos clientes acaba tendo uma sensação ou uma perspectiva, muitas vezes, na minha opinião, falsa, de que o simples fato dele ter adotado uma arquitetura de nuvem pública e migrado seus dados e workloads para lá, ele já está absolutamente seguro. Até porque esse player maior e com muito mais potencial econômico e com ambientes certificados consegue ter recursos e ferramentas de segurança que ele, muitas vezes, não consegue fazer esse investimento. Isso é mito, é verdade? Você acha que o simples fato de adotar cloud, boa parte das questões de segurança já estão resolvidas ou não é bem assim? Isso é uma grande verdade, infelizmente, e uma prova disso é os números de ataques que a gente vem vendo, né, nos sites, nos noticiários. Esses números vêm crescendo, infelizmente. O fato de você ir para a cloud, ir para um grande hyperscale, não significa que você está mais seguro, né? Então, isso aí é uma grande mito que existe, às vezes, na cabeça de muitos profissionais. Então, é necessário preparo, é necessário entender a tecnologia, é necessário entender a aplicação que você está usufruindo e também a infraestrutura. Então, independente do hyperscale, independente do provedor, ele não vai garantir todos os níveis de segurança que você ou a sua empresa necessitam. Então, boa parte dessas falhas de segurança, do que é necessário, está na aplicação ou na arquitetura desenvolvida pelo cliente. E isso é muito importante. Infelizmente, os hyperscales ou service providers, eles ajudam, muitos ajudam, outros nem tantos. É importante o cliente entender, ter conhecimento sobre a arquitetura, de como fazer uma boa arquitetura que seja resiliente, que seja segura, que seja previsível a ataques, para que ele esteja preparado para isso e ter pontos de recuperação para que ele não sofra se ele vier a ser atacado. Então, isso tudo é muito importante. O simples fato dele estar numa nuvem pública não garante a segurança para o ambiente dele. E os desafios de segurança de uma arquitetura de nuvem pública, por exemplo, são os mesmos de um ambiente on-premises? Ou seja, se um cliente tem um data center on-premises, que ele já investiu em boas ferramentas de segurança, ele já tem boas práticas de segurança no seu ambiente on-premises. Quando ele migra para uma arquitetura de cloud pública, basta ele manter essas mesmas ferramentas e essas mesmas boas práticas, ou ele precisa aprender outras ferramentas e mudar a sua forma de operar para conseguir garantir uma segurança efetiva? São ambientes que, em certa forma, são até semelhantes em níveis de segurança e em alguns conceitos, mas são distintas ao mesmo tempo. Então, pelo fato de você ir para uma nuvem pública, onde as APIs são públicas e estão expostas à internet, e às vezes não, sempre, o orquestrador o painel onde você vai gerenciar os seus recursos na nuvem pública está exposto à internet, isso expõe um pouco mais de vulnerabilidade. Não significa que é inseguro, mas se aquele login vazar, se tiver uma brecha de vulnerabilidade na nuvem pública, os clientes podem sofrer com isso, ao mesmo tempo como uma falha na exposição da API. No ambiente on-premise, você também tem alguns cuidados que você tem que tomar com a segurança. Mas, em alguns contextos,
especialmente nuvem privada, você pode minimizar a exposição, especialmente na parte de orquestração, a parte de APIs que são públicas, você pode deixar isso totalmente privado. Então, isso garante um nível a mais de segurança, dependendo do cliente. Isso não é necessário que ele tenha o painel de orquestração dos recursos deles expostos para a internet. Sim. Mas mesmo colocando o fato de nuvens públicas, é importante adotar todos os critérios necessários, como Multi-Factor Authentication, utilizar... expor somente as aplicações que realmente necessitam sair para a internet, aquelas que precisam ter entrada da internet para o seu ambiente, expor as portas, ter um ambiente sempre up-to-date, sempre atualizado. Isso é muito importante para garantir toda a segurança. Pô, você falou de colocar duplo fator de autenticação, por exemplo, ou só publicar as aplicações que realmente precisam ter um acesso de IP público e estarem abertas à internet. Que ferramentas que a nuvem pública tem que o ambiente on-premises tradicional não tem e que podem ajudar o cliente nessa estratégia de segurança das informações e para que ele consiga evitar de ser criptografado ou invadido ou até perder essas informações? Porque eu acho que tem muito cliente que poderia já ter adotado nuvem pública e não adota por uma crença limitante. De que, caramba, se eu tirar o dado de dentro da minha empresa, que está no meu CPD, e colocar numa nuvem pública, eu vou correr o risco de perder o dado, ou essa informação sigilosa e estratégica vazar, ou aumentar o risco de ser, como você mesmo falou, invadido, né? Então, de novo, quais são as ferramentas que a nuvem pública tem, que o ambiente tradicional de hosting não tem, e que podem ajudar o cliente a melhorar a eficiência da camada de segurança, na sua opinião? Perfeito. Multi-Factor Authentication, ou Two-Factor Authentication, como eu tinha mencionado anteriormente, é hiper importante para você garantir que o acesso seja realmente devido daquela pessoa que deve acessar. Outro fator é o gerenciamento de acessos. Então, você segregar os níveis de segurança de policy para os usuários que devem acessar. Então, níveis de permissionamento, o usuário que é somente leitura, o usuário que tem o poder de apagar recursos, criar recursos. Então, isso é muito importante, você ter o controle de acesso às nuvens públicas. Outro grande diferencial que tem nas nuvens públicas e que tem em ambientes de cloud é o fator de você poder gerenciar os grupos de seguranças ou grupos de seguranças, como habilitando quais que são as portas que devem acessar, quais que são os endereços que podem acessar a sua infraestrutura. Esse é o Protection Groups? Isso, exatamente. Né? O grupo... Isso, Protection Group. Isso é essencial, porque você realmente vai limitar o que realmente precisa ser acessado na cloud e também o que aquele ambiente pode acessar a internet. Às vezes as pessoas pensam que é somente o preocupante é somente o tráfego que está entrando para dentro da sua infraestrutura, que é perigoso. E na verdade não. O dado que também aquele servidor pode acessar externamente é muito importante. Sim. Então, é importante você limitar para o que é realmente necessário. E assim você pode ter um grande ganho de segurança no seu ambiente. Eu lembro de conversar com um colega nosso em comum, o André, e ele comentando que a arquitetura de nuvem ela tem recursos diferentes de uma arquitetura tradicional de virtualização. Você acha que a camada de rede da nuvem pública tem algum recurso que se diferencia do modelo tradicional de virtualização, que pode ajudar e melhorar essa questão de compliance, sigilo dos dados? Tem algum recurso ou microserviço que o cliente poderia entender melhor e configurar melhor e que só está disponível numa arquitetura de cloud, por exemplo? Sim, tem.
O ambiente numa nuvem pública ou numa cloud, ela é bem diferente em contexto de redes. Então você consegue segregar com uma facilidade maior a rede, dando acesso a realmente o que cada aplicação precisa ter acesso à sua rede e de outros ambientes. Então essa facilidade de segregação ajuda muito em você realmente organizar e você não repassar simplesmente a mesma rede para todas as suas aplicações ou aplicações que não precisam ter aquele mesmo acesso. Então isso já ajuda bastante. Outros fatores seriam como mencionado, o Protection Group e Firewall como serviços, onde você consegue gerenciar realmente e filtrar o que está sendo acessado. Você falou um negócio interessante, Firewall como serviço, porque de fato você vê as ofertas dos grandes operadores de Firewall no modelo tradicional de aquisição, por exemplo. Se eu quero ter Firewall capaz de fazer filtro em camada Layer 7, a nível da aplicação, mas eu estou comprando o equipamento, eu acabo tendo que pagar pela capacidade de um modelo de equipamento que seja capaz de entregar esse recurso, o seu devido licenciamento, que está sendo licenciado pela capacidade do appliance. Então, às vezes eu tenho ali, 200 máquinas virtuais e diversas aplicações, mas apenas uma ou duas têm a necessidade de ter um filtro em camada Layer 7 porque tem uma exposição maior. E pelo que você está falando, numa arquitetura de cloud, o fato de você poder contratar esse tipo de recurso como serviço, mas apenas para o que você precisa, pode ser um facilitador para o cliente poder ter acesso a esse tipo de tecnologia, mas sem a necessidade de investimento. Eu estou raciocinando certo? Não. Com certeza, está corretíssimo. Às vezes você precisa de só parte daquele processamento, ou de só parte daquele recurso, e pagar por um appliance onde teria um uso gigantesco, às vezes não faz muito sentido, especialmente financeiramente. Então, isso é um grande ganho que a cloud, a nuvem pública, ela propicia para o cliente. Então, não somente o recurso como o Firewall como um serviço, mas outros serviços como o Load Balance e outros, onde você só precisa de parte daquela função. Contratar um appliance dedicado, comprar esse appliance, fazer um CAPEX de centenas de reais ou dólares, é quase um desperdício. Mas não significa que você não precise daquela função. Então, a cloud, ela te ajuda bastante nesses quesitos. E segurança da informação, claro, também está associado à integridade do dado, né? Você garantir que o teu dado está íntegro e acessível a qualquer momento. Não só que você não vazou o dado de maneira indevida ou que houve um acesso indevido ao dado. E eu sempre vejo os clientes, quando fala em integridade do dado e arquiteturas de cloud, uma boa forma de você começar a adotar esse tipo de arquitetura talvez seja pela camada de backup, por exemplo. Mas tem muito cliente que acaba achando que o backup ele é uma mera cópia do dado para um outro equipamento dentro da própria empresa, ou então tem muito cliente que ainda faz o backup naquelas fitas LTOs, né? Aquelas fitas magnéticas, coloca embaixo do braço, leva para filial ou contrata um computador para armazenar. Na tua opinião, quando a gente fala de cloud, segurança de dados, integridade de dados, associado a uma estratégia de backup eficiente, na sua opinião, como é uma estratégia de backup eficiente? Ele deveria só manter os dados de backup dentro da empresa dele? Ele deveria manter só os dados de backup fora da empresa dele? Ou é uma mescla das duas opções? Qual que é a sua opinião a respeito? Eu vou começar como uma coisa interessante, que antigamente se pensava que o backup ele era um produto opcional. Então, para grandes empresas, onde realmente você tinha uma alta demanda e você não podia perder aquele dado por nada, seja um erro operacional. Sim. Invasão não era tão falado, né, há uns anos atrás. Hoje, isso mudou bastante. Backup, ele é essencial para todos, independente do seu tamanho, se ele é pequeno, médio ou grande. Então, todo mundo precisa ter o seu backup. Mas agora eu vou voltar ao que você falou. O backup ele não é só simples
simplesmente uma cópia daquele dado feito de qualquer forma. Então, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do dado e eu já tenho o meu backup. Isso não é backup. Isso não é backup. Isso é uma simples cópia. Mas você pode ter problemas de invasão, às vezes de deleção daquele backup por um erro humano, às vezes um funcionário mal intencionado, às vezes bravo com a vida. No dia de fúria, né? No dia de fúria, né? O famoso dia de fúria, né? Quando um colaborador sênior acaba recebendo o aviso prévio e no último momento deixa as emoções tomarem conta e acaba fazendo besteira, é isso? Exatamente. São muitas as situações. Não dá para ser bem específico em todas, ou falar todas as situações que ocorrem, mas assim, uma coisa é importante, todo mundo precisa ter backup. E o backup, como conversado, não é uma simples cópia, não é um simples Ctrl+C, Ctrl+V em qualquer lugar e... Como você mencionou um pouquinho anteriormente, gravar em uma fita LTO, num pendrive e pronto, já estou seguro. Já tenho todo o meu ambiente aqui. Se eu tiver algum problema, eu consigo instalar. Na verdade, não. O backup, ele tem várias premissas que precisam ser adotadas, vários cuidados. Então, posso citar alguns, como, por exemplo, imutabilidade. Imutabilidade é essencial. Você fazer o seu backup e garantir que durante um período de tempo, a qual você pode definir, seja 7 dias, seja uma semana, seja um mês... Aquele dado não tem como ser removido, deletado, alterado ou qualquer outra coisa. Isso é essencial. Outra boa prática do backup é você seguir a metodologia 3-2-1, ter pelo menos 3 cópias dos dados, sendo 2 em mídias distintas, pelo menos, e uma cópia desses dados, pelo menos, fora do seu ambiente de produtivo, fora do seu site. Olha. Porque vamos supor que aconteça alguma coisa... 3-2-1, você falou. 3-2-1. 3 cópias do dado em 2 mídias diferentes, sendo pelo menos uma delas off-site, fora da empresa. Fora de tal ambiente de produção. Exatamente. Essa é a melhor prática que a gente consegue adotar para ambientes de backup. É custoso? Dependendo do cenário, a gente tem que entender que nem todos os ambientes, os workloads necessitam ter as mesmas políticas de segurança que todo mundo. Então, cabe entender cada situação que o cliente tenha, qual que seja o workload, seja um backup por uma questão de obrigatória por lei, seja um backup porque é vital para a empresa. Uma vez que aquele dado produtivo se perdeu, foi criptografado, houve uma invasão, ou mesmo o prédio pegou fogo. Sim. Como que você vai restaurar aquele dado a ponto que a empresa não sofra com isso, não venha a falir ou qualquer outra coisa do gênero? Então, é muito importante ter todos esses critérios bem definidos e bem aplicados. Você falou do recurso de imutabilidade de dados, que, se eu bem entendi, é uma ferramenta presente nas soluções de backup, é isso? Você consegue ativar esse recurso para que o dado não seja passível de ser deletado nem alterado, é isso? Exatamente. Então significa que o backup deixou de ser só um backup, uma ferramenta de backup. A plataforma de backup, ela também faz parte da estratégia de segurança da empresa, porque se eu tenho um backup imutável e o meu firewall acabou permitindo que passe um ransomware, ou um usuário mesmo acabou facilitando a entrada disso. Se eu tenho os dados imutáveis por causa da minha ferramenta de backup, eu consigo garantir a continuidade de negócio, a segurança da informação, por uma ferramenta que o cliente muitas vezes não vê como uma ferramenta de segurança, não é verdade? Exatamente. Eu tenho uma máxima que a gente sempre trabalha pela prevenção para você ter sempre o seu ambiente disponível e não invadido, não removido, não deletado, mas a gente sempre tem que esperar pelo pior. Infelizmente, a gente tem que pensar nas consequências de alguma coisa acontecer nesse nível. Sim. Você vai trabalhar para prevenir, para que isso nunca ocorra, mas você tem que estar preparado para que isso ocorra. Então, sim, o backup ele é uma ferramenta de segurança fundamental para a empresa. Como eu mencionei, não é mais uma opção.
desde a pequena, média ou grande companhia, elas precisam de ter soluções de backup, e não é somente ter o software de backup, não é ter somente uma cópia, mas sim ter políticas de segurança que sejam aplicados ao seu workload, ao seu serviço. Faz sentido, totalmente. Então, a imutabilidade, como mencionado, ele é um recurso, às vezes, já infelizmente vi muitos casos de clientes que têm ferramentas muito boas, de renomes, de backups, mas não utilizam essa funcionalidade da imutabilidade. Às vezes nem conhecem o recurso de imutabilidade. Eles simplesmente programam um job para fazer todos os dias, meia-noite, faça um backup. É o mais comum. Faça um backup diário do meu serviço e é isso. Sim. Então, a gente tem que trabalhar toda vez que nós pensamos em políticas de backup, nós temos que pensar no pior. Então, qual que é o nível de perda de dados que eu posso assumir? Quantas vezes aquele job tem que rodar no dia? Quantas vezes aquilo ali tem que rodar no mês? E como que deve ser a política de backup em níveis de incremental ou full backup? Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, eu estou tentando conectar os pontos. Você falou que imutabilidade de dados é uma excelente ferramenta e estratégia para garantir a integridade do dado e ajudar no processo de segurança da informação. Você falou que uma dica de arquitetura de backup é o conceito 3-2-1 que você disse, né? Que são 3 cópias do dado em no mínimo 2 mídias diferentes, sendo uma delas off-site. Perfeito. Sendo assim, se você tem uma arquitetura de backup onde você aplicou o conceito 3-2-1 com imutabilidade e essa cópia off-site ainda é numa cloud, você não só consegue garantir uma boa estratégia de segurança para a empresa, mas você também consegue garantir um modelo de continuidade de negócio, não? Porque se há um sinistro crítico dentro da sua operação, o fato de você ter o dado salvo em outro lugar imutável é a garantia de que você consiga restabelecer o seu ambiente nesse operador de nuvem, por exemplo. Faz sentido isso? Faz todo sentido. E a gente vê casos constantes na internet. Infelizmente, isso acontece. De novo, você tem que estar preparado. Houve um caso recentemente, devido ao problema que o Brasil enfrentou no sul, de enchentes e inundações. Exato. E conheço empresas que, se não tivesse esse backup off-site, hoje essa empresa não existiria. Ela teria um Alzheimer digital. Teria um Alzheimer digital. Então, todos os dados da empresa, desde os pedidos que foram concedidos até os serviços que são prestados, estavam num banco de dados, estavam todo naquele ambiente produtivo. Graças a Deus, tinha um backup off-site e que pôde ser restaurados em poucas horas. Sim. Hoje é um grande caso de desastre, de continuidade de serviços, de continuidade da empresa, de plano de recuperação. Então, novamente, é imprescindível ter um plano de backup, um plano de recuperação para o seu ambiente, para a continuidade dos seus serviços. Se você tem um ambiente 100% em cloud, você, então, deveria, na sua opinião, organicamente adotar um conceito multi-cloud. Porque se eu estou hospedado no player A e eu quero aplicar a política 3-2-1, eu deveria ter essa cópia off-site num player B e ser capaz, então, de não depender exclusivamente de um único fornecedor de serviço de cloud? Exatamente. Não é interessante que você usufrua 100% de tudo de uma empresa só. Se você tiver um problema, seja um problema ocasionado por aquela empresa, seja momentâneo devido a um problema de conexão, de links, ou seja, uma disponibilidade, ou seja, um ataque de ransomware que infelizmente indisponibilizou todo aquele ambiente daquela empresa, você tem a possibilidade de você continuar o seu serviço em outro ambiente, que está totalmente segregado. Então isso é super importante. Você ter uma abordagem multi-cloud é essencial.
A gente vê alguns desafios quando a gente fala de multicloud, especialmente na questão de nuvens públicas em hyperscales e backup. Por quê? Porque aí a gente vê em alguns custos intangíveis que isso não é mencionado. Então, fazer backup, dependendo da infraestrutura que você tá, da nuvem pública que você tem, às vezes é um grande desafio. Como que eu faço um backup off-site ou fora desse hyperscale sem ter um custo exagerado do meu ambiente? Sim. Então, existem alguns famosos custos intangíveis, que são custos de transferência de dados, que nós chamamos de data out, que tem que ser visto, tem que ser planejados, muitas vezes até antes de você estar na nuvem pública, às vezes antes de você estar num grande hyperscale, porque justamente vai te dificultar no momento de planejamento, de execução do seu backup e mesmo numa possível restauração. Não adianta você só fazer backup, você tem que pensar que um dia você tem que, às vezes, restaurar aquele dado. Sim. E restaurar significa, às vezes, data out. Então... Eu lembro do testemunho de um cliente numa vez num evento. A temática não era segurança apenas, também era backup. E ele testemunhou que a empresa dele acabou sendo criptografada por um ransomware. E que, como todo bom ransomware, ele criptografou primeiro o backup interno, para depois criptografar o ambiente de produção. Então não tinha alternativa, ele tinha que fazer o download full de todo o site do player hyperscale que ele tinha escolhido. Mas por causa da volumetria de dados que ele tinha, o custo de data out era maior que o resgate do Bitcoin. Então ficou esse dilema ético e moral de o que fazer para restabelecer o ambiente, ao mesmo tempo que ele celebrava uma relação de economicidade. Na sua opinião, existem opções de mercado que permite ao cliente manter esse formato de alta disponibilidade, de segurança da informação, usufruindo da ferramenta de backup dele, ao mesmo tempo que ele está num workload de nuvem, mas otimizando essa relação de custos intangíveis e imprevisíveis, e que infelizmente são cobrados no momento que ele mais está precisando e está mais sensível a essa relação de custo, porque ele está parado, invadido, criptografado. Na sua opinião, quais são as opções que o cliente poderia considerar de mercado e como que você, como TAM da Zadara, tem fomentado essa relação de mercado através dos seus parceiros, por exemplo? É um excelente ponto. A Zadara traz produtos diferentes no mercado, onde você não tem essas cobranças de dados intangíveis. Então, de novo, é necessário que você sempre pense no pior, no que pode acontecer com o seu ambiente. E quando acontecer, vocês têm que estar preparados para isso. A Zadara não cobra data out, dados de transferências, onde você consegue restaurar ou mesmo fazer o seu backup do seu dado produtivo para outro lugar. Você consegue restaurar em outros ambientes, ou você consegue simplesmente restaurar no próprio ambiente da Zadara. Isso te ajuda muito nesses momentos difíceis que o cliente pode estar passando, infelizmente. Novamente, essas situações estão virando rotineiras. Ninguém está salvo. Nós vemos entidades governamentais, vemos grandes players sendo atacados, e a grande frase é: ninguém está 100% seguro. A gente trabalha para minimizar brechas de segurança, vulnerabilidades, mas nós temos que estar preparados para o pior. Mediante a isso, em uma situação como meus dados estão criptografados e eu tenho um backup, graças a Deus, off-site, preciso restaurar isso. A Zadara tem grandes produtos... A Zadara tem serviços que auxiliam o cliente na restauração sem cobrar transferências de dados, onde rapidamente o cliente consegue ter todos os seus workloads restaurados na nuvem e consegue contar com a continuidade dos seus serviços. Você acha que backup substitui uma arquitetura de disaster recovery, ou são coisas diferentes e que poderiam até andar em paralelo na estratégia de segurança do dado, proteção e alta disponibilidade do cliente? São coisas diferentes que têm como o mesmo objetivo,
você sempre ter a disponibilidade do ambiente. Então, assim como o HA, o DR e o backup, eles têm todos o mesmo final, você ter os seus dados disponíveis, só que com características diferentes. Então, você não me perguntou, mas aproveitando, o HA, ele mantém o serviço sempre disponível. Então, o objetivo do HA é você ter aquele serviço sempre em pé, sempre funcionando, independente se você tem um problema de sobrecarga, se você tem um problema de indisponibilidade daquele provedor, ou às vezes por uma falha de hardware. O DR já tem um outro objetivo. Ele tem um objetivo que às vezes até vai mais do que a ferramenta em si. A ferramenta às vezes é parte do DR. O DR é um plano de recuperação em caso de desastre. Então, mediante a um desastre, mediante a uma crise eminente que aconteceu, às vezes de grandes proporções, como eu tenho meu dado restaurado, como eu tenho aquele dado disponibilizado, às vezes, em outro ambiente, e quais são esses dados, em quanto tempo esses dados têm que estar disponíveis. Então, o DR ele tem um contexto muito maior. E que define quais que são as prioridades dos dados a serem restaurados, qual que é o tempo de restauração desses dados e aonde e como serão restaurados esses dados. Então, ele vai mais para um plano. E, por fim, o backup. Para que o backup seja bem sucedido, é importante que você tenha um backup. Porque, afinal, não é só a ferramenta que está replicando o seu dado de um lugar para o outro. Para o backup ser bem sucedido, também é importante que você tenha um DR. Eu acho que é isso que você quis dizer. Você falou assim, para um backup ser bem sucedido, é importante você ter um backup. Não, para um DR ser bem sucedido, é importante que você tenha um backup. Então, não... Eles se complementam, então, na verdade. Com certeza, não é só uma ferramenta que está replicando o seu dado de um site ou de um provedor para outro provedor. Não é só isso, você tem que ter aquele backup para que você possa fazer a restauração de muitos, às vezes, arquivos que não foram replicados ou que não é estratégico ser replicados. Então, o backup, ele é essencial, independente dos casos. Todos têm que ter backup. A gente falou no comecinho que alguns clientes têm essa crença limitante de que se ele migrar os dados para um provedor de cloud, por exemplo, o dado vai estar mais sensível ou mais exposto. E alguns, inclusive, têm preocupação com compliances, como o LGPD, por exemplo. E que se eu armazenar os meus dados ou os meus backups fora da minha empresa, eu posso infligir essa compliance. Na atividade que você executa nos seus parceiros com tecnologia Zadara, existe algo na tecnologia da Zadara a nível de armazenamento que consiga atender essa expectativa de segurança do dado e também auxilie na relação de compliance com o LGPD, por exemplo? Ou o modelo de armazenamento de dados em nuvem Zadara é igual de qualquer nuvem hyperscale, por exemplo? Não, na verdade, a Zadara possui patentes diferenciadas no mercado que aumentam a garantia do dado e o isolamento dos dados. A Zadara possui um produto de VPSA, de Virtual Private Storage Array. Virtual Private Storage Array, VPSA. Isso é patente Zadara? Isso é patente Zadara, o que permite com que o cliente tenha o isolamento do dado dele no mesmo storage que está abrigando outros clientes ou que está abrigando outros projetos ou ambientes do mesmo cliente. Ele isola o disco, é isso? Exatamente. O disco fica dedicado só para aquele cliente. Exatamente. Então você tem uma appliance onde você consegue definir que alguns discos, processamento e memória sejam alocados exclusivos somente para aquele VPSA que foi designado para um cliente. Isso torna, além de atender todas as normas da LGPD, torna o dado mais seguro, mais isolado e garantindo maior privacidade e segurança para o cliente. Em um caso de vulnerabilidade, onde o storage é exposto, aquele disco não está sendo compartilhado com outros clientes. Aquele disco é dedicado daquele projeto, é dedicado daquele VPSA. Pô, Kleber, eu acho que
Eu gostei do nosso papo, foi muito interessante. E eu acho que vale até o convite para você falar só de LGPD e só de VPSA. Porque, como você mesmo disse, se é patente Zadara, é algo que talvez o cliente nunca tenha visto no mercado em outros fabricantes de tecnologia, não é verdade? Isso, exatamente. É uma tecnologia diferenciada, você não encontra esse tipo de tecnologia no mercado, a não ser a Zadara. E isso garante não só uma segurança, mas também uma ótima relação de custo-benefício, além de outros grandes benefícios que a só Zadara consegue proporcionar. Kleber, obrigado por ter vindo, cara. Foi muito bom o papo e espero te ver aqui de novo. Você vai ser bem-vindo. Foi uma grande honra, conte comigo. A Zadara é o maior operador de Edge Cloud do mundo. São mais de 500 marcas de cloud espalhadas em todo o globo que usam a nossa tecnologia nas suas ofertas de IaaS, infraestrutura como serviço. Soluções patenteadas como a tecnologia de VPSA que o Kleber comentou e demais ferramentas que existem na plataforma podem de fato te ajudar bastante na camada de segurança e definir uma estratégia eficiente de continuidade de negócio. Entre no nosso site e peça um contato. Vai ser um prazer conhecer você e ajudar você a caminhar numa política de segurança e alta disponibilidade que faça sentido para os KPIs do seu negócio. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!